pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de biologia, é isso mesmo. E afinal, professora, o que a gente vai ver, o que a gente vai estudar para essa aula? Bem, essa aula, a temática dessa aula, ela envolve o quê? Envoltórios celulares. Vou tentar ser mais didática. Quando a gente fala de envoltório celular, seria o quê? Uma estrutura que vai estar delimitando um espaço. Nesse caso, que espaço é esse, professora? A célula, envoltório celular, célula. Tentando ser mais didática, vamos pensar aqui numa casa. Né? A casa, ela tem o quê? Ela tem estruturas, ela tem paredes que vai estar o quê? Delimitando o espaço. Então, você sabe ali através da parede onde é o quarto, onde é a sala, onde é a cozinha, certo? Então, isso ali é o quê? As paredes são o quê? Elas servem para delimitar o espaço de uma casa. Uma casa que não tem parede, ela não vai ter nenhuma estrutura, nem teto, nada, né? Nem telhado, nem teto. E aí, o que vai acontecer? É uma casa? Não, né? Porque não tem nada delimitando aquele espaço, nem tem como a gente falar que aquilo é casa. A mesma, né? Fazendo esse comparativo agora para a célula, né? O envoltório celular, ele é o quê? Ele é uma estrutura que vai estar delimitando o espaço da célula com o seu meio exterior, para fora dela. Então, vou pedir agora, né, de início, para que vocês, caros estudantes, professores presenciais, cobrem desses alunos, tá? Que peguem seus cadernos, façam as anotações necessárias para quê? Para essa aula. Vamos abrir aqui. Essa aula, ela vai abordar, né, a estrutura da membrana. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Ok, funcionou. Na estrutura da membrana, de que essa membrana ela é constituída, quais são os componentes que formam essa estrutura. Através desses componentes que formam essa estrutura, você vai conseguir, pessoal, entender a função, né? Além da estrutura da membrana, que envolve, né, a célula, a gente vai ver sobre envoltórios. Afinal de contas, né, a nossa aula ela é sobre envoltórios celulares. Além da membrana plasmática, a gente... Peraí, deixa eu voltar aqui para a telinha. Além da membrana plasmática, nós temos outras estruturas, né, que é o caso, por exemplo, da parede celular, que faz parte da célula vegetal, que também vai ter essa função, digamos assim, de delimitação de espacial, delimitação de forma, espaço de uma célula. Além, né, do envoltório, né, da parede celular, que vai estar envolvendo esses tipos celulares, que pode ser célula animal e célula vegetal, no caso da vegetal especificamente a parede celular, né, a gente vai ter o quê? Especializações da membrana. Né? Quando a gente fala de especializações da membrana, vocês vão ver que tem estruturas além da membrana plasmática, que vai estar envolvendo a célula, que vai fazer, né, vai ter outras funções que vão, digamos assim, complementar a estrutura celular. Então, também para essa aula a gente vai estar vendo. Meu diretor pode cortar aqui para a telinha. Então, a gente vai dar início, né, a essas especializações da membrana. Reforçando aqui, que eu lembro, né, todo mundo lembra daquela figurinha básica de uma célula. Vou fazer aqui uma célula redondinha aqui. Dentro dessa célula redondinha eu tenho um núcleo celular. Isso aqui é uma célula eucarionte, né, porque ela tem um núcleo celular, onde vocês sabem o quê? Que essa porção aqui externa é a membrana plasmática, que eu falo como MP, estou colocando aqui como MP. Essa porção aqui interna, né, esse espaço interno aqui, inclusive vou até mudar de cor, esse espacinho aqui interno é o citoplasma, vou colocar aqui citoplasma, e essa porção interna aqui, vou mudar de cor também, vou colocar aqui um verde, essa porção interna aqui onde eu estou rabiscando, já é o quê? O núcleo celular. Isso aqui é uma célula, né, básica, e para essa aula a gente vai estar estudando o quê? Essa estrutura aqui, ó, membrana plasmática,
que vai estar envolvendo e delimitando a forma da célula, porque ela vai ser o ponto de contato, pessoal, entre essa porção externa, o meio extracelular, né, fora do meio dessa porção que vocês estão vendo assim, aqui, nessa porção externa, que a gente fala que é o extracelular, e ela vai delimitar também o quê? O meio intracelular, que é essa porção o quê? Interna da célula. Ela vai controlar, né, o espaço. Eu posso dizer assim que ela seria como se fosse um segurança de uma célula. Ela vai controlar tudo que entra e o que sai, né, de substâncias para aquela célula. E de uma forma geral, né, essa estrutura, que é o envoltório celular, é presente tanto em células, como eu falei para vocês, animal, quanto em células de plantas, células vegetais. Tá? E quando a gente fala da membrana plasmática, não é só célula eucarionte, que foi aquele exemplo que eu dei ali para vocês, mas também célula procarionte, né? Que tem o quê? A estrutura da membrana plasmática que vai estar envolvendo e delimitando aquele espaço celular. E esse exemplo aqui, pessoal, é, né, um exemplo que a gente fala que é o mosaico fluido, tá bom? É um mosaico fluido onde eu tenho as estruturas que vão estar formando essa membrana plasmática. E a gente vai estar falando de cada estrutura dessa para essa aula, né, que é onde vocês vão entender. Aqui vocês já percebem, né, que ela tem o quê? Já estou dando aqui um spoiler aqui para vocês. Ela tem o quê? Uma dupla camada, né? Uma dupla camada fosfolipídica. Olha o nome, é esse nome mesmo. E aqui, né, parece umas árvores, né, gente? Mas não é árvore não, essa estruturinha aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui, gente, ele se chama glicocálice ou glicocálix, tá? Ele pode receber esses dois nomes. Seriam sinalizadores, né, da célula. É como se fossem antenas que vão captar sinais. Então, seria o quê? Sinalizadores que vão reconhecer, né, outras células. Esse exemplo aqui que vocês estão vendo aqui, vou marcar aqui para vocês aqui de novo. Isso aqui, gente, além, né, dessa bicamada lipídica que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a gente também tem essa estrutura aqui, né? Isso aqui seriam o quê? Proteínas, que estão relacionados ao transporte celular. Como assim, professora? Há substâncias que vão entrar e sair da célula, tá? Então, seria um dos pontos aí. Prosseguindo aqui, né, só reforçando aqui sobre essa introdução de envoltório celular, que esse envoltório, ele tem como função também, né, revestir o núcleo da célula. Nesse caso aqui, o núcleo de células eucariontes. E também organelas, que são as organelas citoplasmáticas que a gente vai estar vendo, né, mais adiante nas próximas aulas. Então, a membrana, além dela delimitar o espaço celular, como vocês viram, ela também, né, ela vai estar revestindo o núcleo celular, vai estar delimitando o espaço onde eu vou encontrar o material genético da célula. É uma outra característica, além, né, de fazer parte da membrana, né, de organelas, de algumas organelas. Prosseguindo, deixa eu só ver aqui, prosseguindo aqui, pessoal, passou aqui direto, né, a gente tem, né, uma composição, pessoal, desse envoltório celular, que a gente fala que é o quê? Semipermeável. Quando eu falo que ele é semipermeável, eu estou falando o quê? Que esse envoltório aqui, ele vai o quê? Ele vai permitir a passagem de solvente, então ele tem essa questão de permitir a entrada e a saída de água com uma maior facilidade do que, por exemplo, a passagem de solutos. Quando eu falo de solutos, um exemplo aí, né, bem didático aqui, eu posso
está relacionado o quê? A sais. Eu posso falar, por exemplo, de sais. Eu posso estar falando, por exemplo, de carboidratos, né? A própria glicose, né? Um exemplo aí de carboidrato, de substâncias que vão estar entrando na célula e saindo, tá? Prosseguindo aqui. Agora sim, eu consegui, que ela tinha passado direto aqui. Agora sim, né? Vocês vão reforçar aí no caderno de vocês esse nomezinho aqui, ó. Que a composição dessa membrana plasmática, ela é o quê? Ela é semipermeável, tá bom? Semipermeável. Que é justamente o quê? Permitir a passagem, né, de solvente, nesse caso, né, com uma maior quantidade, uma maior facilidade, em comparação com a passagem de um soluto. É um dos pontos aí com relação ao envoltório celular e especificamente, né, a membrana plasmática. Não é à toa, pessoal, que a membrana plasmática, uma das funções dela é o quê? É a permeabilidade seletiva, né? Que é justamente isso que eu falei para vocês, tá bom? A permeabilidade seletiva é o que? É você reconhecer o que você pode, né, colocar para dentro da célula ou não. É você selecionar o que entra e o que sai da célula. E ela tem, né, essa estrutura semipermeável justamente por quê? Por conta da sua composição. É isso mesmo. Por ela ter essa estrutura aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, por ela ter essa estrutura, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, vou tentar mais um pouquinho aqui na câmera, por ela ter essa dupla camadinha aqui, né, fosfolipídica, ela consegue ter, né, esse controle do que entra e do que sai da célula. É uma característica, né, dentro desse contexto aqui de membrana celular, tá bom? Além da membrana celular, deixa eu tentar ver se vai passar, a gente tem, deixa eu voltar aqui, que o marcador não está marcando aqui para mim, vou pedir para o meu diretor me cortar aqui para a telinha de novo, tá? Isso aí, a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal, para ver se vocês conseguem ver, a gente tem, né, uma outra estrutura que é chamada de parede celular. Então, além da membrana plasmática, tá? A gente tem a parede celular, que é o que, gente? A gente tem aqui membrana plasmática. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar aqui para vocês. A gente tem a membrana plasmática, que é essa estrutura aqui, ó, de dentro. E essa porção aqui de fora, essa porção mais externa, eu vou marcar aqui com a canetinha, essa porção aqui externa, aqui que vocês estão vendo, já seria o quê? A parede celular. Ela vai ser encontrada tanto em células vegetais, que são células das plantas, de uma forma geral, como também de alguns fungos, tá? Procariontes, no caso do quê? Do reino Monera, bactérias, algumas bactérias vão ter essa cápsula, né, além da membrana plasmática, essa cápsula de revestimento, né, e proteção. E você pode também estar encontrando em alguns protistas, tá? Seres, né, do reino protista. Prosseguindo agora, vamos voltar aqui. A membrana, a parede celular, né, ela vai estar, gente, por fora da membrana. Aqui é a membrana plasmática e a parede celular, ela vai estar nessa porção aqui, externa, aqui, parede celular, ela vai estar nessa parede externa. Então, ela é localizada na região externa à membrana plasmática e ela é constituída basicamente por peptidoglicano, olha o nome, gente, celulose, tá? A celulose é bastante conhecida, sílica ou até mesmo o carboidrato, né? A quitina
Olha aí, gente, a gente tem dois exemplos aqui de carboidrato, de polissacarídeos, né? Tanto celulose quanto a quitina. São exemplos, né, de parede celular e da constituição dessa parede celular, tá? Essa parte aqui externa, eu tô pintando aqui para vocês, tá? Prosseguindo, aqui a gente tem uma célula, né? Nesse caso aqui, uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte por quê, professora? Porque ela tem núcleo celular. Observem aqui, ó, núcleo celular. Além dela ter núcleo celular, você consegue ver que essa célula, ela é uma célula de um vegetal. Por que ela é uma célula de um vegetal? Porque você consegue enxergar nela cloroplastos e além dos cloroplastos, que são estruturas celulares relacionadas à fotossíntese, você consegue verificar que externamente, ela possui o quê? Uma parede celular, né? Então, essa porção aqui externa é a parede celular dessa célula. E já a porção mais interna, né, é a membrana plasmática, essa porçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Nesse recorte. Então, a gente tem essa porção mais externa, a parede celular, que vai conferir, né, como é que eu posso falar, né, essa rigidez celular das células vegetais, tá bom? Então, ela tem todo esse componente aí, importante. E, já que eu tô falando aqui de uma célula eucarionte de vegetal, olha aqui, gente, tudo isso aqui nós vamos aprender nas próximas aulas, que são organelas citoplasmáticas que fazem parte da estrutura de uma célula eucarionte, centrossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, peroxomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribossomos, vacúolo, tonoplastos, microfilamentos, filamentos intermediários e também microtúbulos, que são, né, estruturas que estão presentes nessa célula vegetal e que a gente vai estar, né, vendo mais adiante. Prosseguindo aqui, a gente tem um envoltório, continuando aqui sobre envoltório celular, nós temos, né, a parede celular que está relacionado o quê? A estrutura, né, da glicose, né, entre os seus componentes da parede, dessa parede aqui, ó, que eu estou marcando, pintando aqui para vocês, a gente tem, né, a celulose, tão importante para quê? Para a fabricação de papéis, né, uma das funções aí, né. E um outro ponto aqui, voltando aqui, tá, é que em certos casos a parede celular recebe também substâncias endurecidas, tá, ou endurecedoras, como a lignina e também a suberina, que são substâncias que vão conferir rigidez, né, àquela planta, né? Só você pensar na casca, né? Pensa no tronco da árvore e pensa ali naquela casca. Aquilo ali é o quê? São substâncias que vão endurecer, enrijecer e proteger aquela planta, aquela árvore, aquela célula, que aumentam, pessoal, muito a resistência da célula, né? Tem uma dessas funções. E olha aqui, gente, a gente tem aqui uma nozes, né? E aqui, né, troncos de árvores mostrando justamente o quê? Essa rigidez com relação, né, a essas substâncias que estão presentes envolvendo a membrana plasmática desses vegetais. Então, vamos lá agora para a membrana plasmática. Agora sim a gente vai entrar, né? Falamos, né, indiretamente aqui da parede celular e agora a gente vai entrar de fato para a membrana plasmática. Então, de início, vocês estão vendo aqui, né, o meio extracelular, o fluido extracelular, né, fora da célula, e o fluido intracelular, que está o quê? Dentro da célula. Aqui a gente tem o meio extra, fora da célula, contato, né, para fora, e aqui o meio interno, que já é o citoplasma. Então, a membrana plasmática, ela se trata de uma estrutura presente, né, como a gente viu,
em todas as células, tanto de seres eucariontes quanto de procariontes, e ela tem essa função de separar o interior das células do meio externo. Ela vai delimitar o espaço, né? O espaço interior do meio exterior, do meio externo. Tá? É um dos pontos aí. Membrana plasmática. Vocês estão vendo aqui esse monte emaranhado aqui de como é que eu posso falar? De estruturas? Pois é. Então, de início, o que vocês têm que saber? Vocês não podem, né, esquecer que ela é formada por essa dupla camada de lipídios, que pode, né, também receber o nome de bicamada lipídica, tá? Com proteínas imersas, olha aqui as proteínas imersas nessa camada ou também aderidas à face interna da membrana. Nesse caso aqui, a gente chama de proteínas periféricas. E além da proteína periférica, a gente tem essa proteína de canal ou proteína integral, que ela está tanto, né, cortando a parte externa, o meio externo, quanto o meio interno da célula. Além, né, dessas estruturas que fazem parte dessa dupla camada, olha aqui, gente, dupla camada de lipídios. Dupla camada de lipídios, a gente vai ter essas estruturas, proteínas integrais, colesterol, glicolipídio, né, lipídio com o próprio carboidrato, né, aqui exemplos, carboidratos, né, que estão como função aqui, né, essa sinalização, né, essas anteninhas que eu falo que é o glicocálix, essa sinalização, né, de receber, né, de perceber a célula que pode, né, se aproximar ou não. Ela tem esse poder de reconhecer um alvo, digamos assim, né? E também nós temos proteínas do tipo globulares. Então são exemplos aqui do que nós temos dentro dessa estrutura que forma a membrana plasmática. Possui, né, outro ponto aí, né, que ela possui uma característica de extrema importância para a manutenção da vida, que nesse caso se chama o quê? Permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva, né, é o quê? É o controle do que entra e do que sai em uma célula. É um ponto aí, tá bom? Isso basicamente quer dizer que tudo que entra e sai das células depende o quê? Diretamente da membrana plasmática. Sabe aquele segurança de festa que controla, né, quem entra, quem sai, que consegue ter, digamos assim, um controle? É a membrana plasmática. Você na sua casa controlando o quê? Quem entra e quem sai da sua casa. É um exemplo, né? Então, é um dos pontos aí com relação, né, à membrana plasmática. Primeiro ponto aqui, gente, reforçando aqui, o que vocês não podem esquecer? A questão da membrana plasmática possuir essa bicamada fosfolipídica, e por ela possuir essa bicamada fosfolipídica, ela consegue ter o quê? O que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela vai controlar, peraí, isso aqui pode sair da minha célula, isso aqui não, isso aqui eu vou controlar, não vai sair. Então ela controla o que entra e o que sai de uma célula. Substâncias, né? Isso especificamente com relação ao quê? Ao controle e entrada de água, ao controle e entrada, por exemplo, de glicose, né? No caso, né, a formação, tudo isso está relacionado ao quê? Né? Ao que entra e ao que sai de uma célula. Então, permeabilidade seletiva é um ponto que vocês têm que anotar, é uma função muito importante. E com relação à parede celular, a gente viu o quê? Né, que a parede celular ela faz parte também dessa aula de envoltório celular, só que ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer, né, em células
vegetais, ela seria uma outra camada em cima da membrana plasmática que vai também estar conferindo, né, para aquela estrutura mais rigidez, mais proteção. É um dos pontos aí com relação, né, a esses dois pontos que a gente já estudou e estamos estudando aqui para essa aula. Vou pedir agora para o diretor cortar de novo para a telinha, que a gente vai ver, pessoal, as especializações da membrana. Vocês estão vendo aqui a membrana plasmática e agora a gente entra nessas especializações da membrana. Então, a gente tem a membrana plasmática e a gente vai ver, né, que eu tenho essas seguintes especializações: glicocálix ou glicocálice, microvilosidades, junções celulares, interdigitações e os demossomos. São estruturas que elas fazem parte da membrana. Então, vamos lá? Vou falar dessa primeira estrutura aqui, que eu chamo de glicocálix, tá? Que é o que, pessoal? Que é uma estrutura presente nas células de animais e de muito protista, tá? E ela vai ser formada por uma camada, digamos assim, frouxa de glicídios, tá? Associados ao quê? Associados aos lipídios e às proteínas da membrana plasmática. Função: ela é uma barreira física e química do meio externo. Adesão e reconhecimento celular. Lembra que na aula, né, que vocês já tiveram lá de organização, vocês sabem o que, né? Que a gente tem o quê? A gente tem átomos, moléculas, né? Junção de átomos forma moléculas, junção de moléculas vão estar formando, né, as estruturas celulares, e essas estruturas, esse conjunto celular vai estar formando o quê? Os tecidos, com uma determinada, né, especialização. Só que as células, né, o glicocálice, ele não vai se juntar. É uma forma, por exemplo, de uma célula do tecido epitelial, ele só vai se unir às células do tecido epitelial, que forma a pele. Né? A célula do tecido epitelial, ela vai reconhecer e vai se juntar com células do tecido epitelial, com células epiteliais para estar formando o tecido epitelial. Já, por exemplo, já a célula muscular, ela vai estar o quê? Ela vai estar unidas com células musculares, por conta desse glicocálice, né? Dessa sinalização que aquela célula muscular, ela pode se unir apenas com outra célula muscular. E essa junção vai estar formando, por exemplo, os tecidos, tá? É mais um exemplo aí para tentar ser um pouquinho mais didática com relação ao glicocálice. E tem mais ainda, né? Vocês sabem do sistema ABO? O sistema ABO está relacionado ao quê? Ao nosso tipo sanguíneo, né? Tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Então, diretor, corta agora para a telinha que eu vou enfatizar ainda, né, com relação a outro exemplo aqui, né, que é o glicocálix, que está relacionado, né, aos sinalizadores, digamos assim, né, que vão determinar o tipo sanguíneo daquela pessoa. Então, cada tipo de célula possui um glicocálix diferente. Então, por exemplo, a pessoa que tem o tipo A, ela vai ter o quê? Os aglutinogênios do tipo A. Percebam aqui, ó, a imagem. Pessoas do tipo B, os aglutinogênios do tipo B, que são o quê? São esses marcadores, tá? Pessoas do tipo AB, elas vão ter o quê? Os dois tipos de aglutinogênio, tanto o tipo A quanto o tipo B. Vocês vão perceber aqui na imagem, né? Fica bem claro aqui. E já a pessoa do tipo O, eu sou um exemplo aqui, porque meu sangue, ele é O, eu não possuo, na minha estrutura da hemácia, da membrana plasmática, eu não possuo o quê? Nem tipo A e nem tipo B. Por isso que eu sou nula. Aí a gente fala que é o sangue do tipo O, tá? Então, os grupos sanguíneos das pessoas são determinados pelos diferentes tipos de glicídios. São estruturas que vão estar presentes na membrana plasmática das pessoas, né? Com diferentes ramificações ligados à membrana dos glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos
são o quê? São hemácias, tá? Então, além dos glicocálix, você já viu, né, que são esses glicídios que vão estar determinando essa questão, conjunção do tipo sanguíneo. A gente vai ter o quê? As microvilosidades, que são outras estruturas que vão estar presentes na membrana plasmática, que vão ter, né, uma função específica. No caso do intestino, elas estão relacionadas, essas expansões, né, ao quê? A aumentar a superfície de absorção das células, dos nutrientes, né, no processo de uma digestão celular. Então, são expansões da membrana celular, tá? Olha aqui essas expansões, com formatos de dedos de luvas, que vão facilitar o quê? O processo, né, de absorção dos nutrientes, no caso, né, do processo digestivo. Além das microvilosidades, a gente vai ter o quê? As junções celulares. São outras especializações, né, relacionadas à membrana plasmática. Nesse caso aqui, as junções celulares, elas são estruturas especializadas na membrana que contribuem para a adesão e comunicação entre células vizinhas dentro de um tecido. Olha aqui, gente. Né? Olha aqui exemplos, né, dessa junção celular. É como se fosse um encaixe, né? Lembra aquele encaixe de Lego? Então, vai permitir com que as células tenham essa adesão uma a outras, tá? Tem essa adesão. Prosseguindo, além das junções celulares, a gente vai ter o quê? As interdigitações. São outros exemplos de especializações que se encontram numa membrana plasmática ou numa membrana celular. Então, conjunto de saliências e reentrâncias nas membranas de células vizinhas. Aqui a gente tem dois tipos celulares, né? Duas células aqui, onde vocês conseguem observar. E aqui a gente tem o que a gente chama de interdigitações. Essas interdigitações, elas encaixam, estão vendo aqui o encaixe delas? Aumentando a superfície e facilitando a troca entre elas. Então, uma célula trocar, né, substâncias, digamos assim, entre uma e outra. Olha aqui, gente, esse processo. E faz com que essas células, elas ficam o quê? Bastante unidas, facilitando justamente essas trocas de materiais, tá bom? Então, dá para enxergar, eu acho, bem, né, através dessa imagem. E agora, a gente tem os demossomos ou desmossomos, tá? Que vão ser essas placas aqui arredondadas, formadas entre células vizinhas, tá? Placas arredondadas, formadas entre células vizinhas, de onde partem substâncias colantes. É só a gente pensar em cola, né? Que vai colar uma a outra. Denominadas essas substâncias desmogleínas ou desmogleínas, que atravessam as membranas e grudam nas células nessa região. Olha aqui as substânciazinhas, né? Que vão estar colando. Exemplo aí. Aumentam a adesão, pessoal, né? Entre as células vizinhas. Né? Só um ponto aí, tá? E chegamos ao final, deixa eu vir aqui para frente do estúdio, chegamos aqui, né, ao final de mais uma aula. Então, para essa aula, como reforço, vocês vão ter que saber, né, a questão do envoltório celular. Quando a gente fala de envoltório celular, o primeiro nome que vem à mente é o que? A membrana plasmática, a função da membrana plasmática. É um dos pontos aí, né, que vocês têm que saber. Além da membrana plasmática, a gente vai encontrar algumas outras estruturas que a gente chama de especializações das membranas, que são essas que a gente acabou de ver, né, microvilosidades, desmossomos, né, junções celulares, interdigitações, né, que fazem com que as células fiquem uma coladinha à outra, né, o próprio glicocálix, né, que nós vimos assim,
que tem nessa questão de sinalizar, de fazer com que uma célula de repente seja diferente, a estrutura da membrana de uma célula seja diferente de uma outra célula, que é o caso do tipo sanguíneo, né? Então a gente viu isso ainda há pouco e também falamos sobre a parede celular, né? Além da membrana plasmática, em células vegetais, a gente deu esse exemplo aqui da parede celular, que vai conferir, né, uma certa rigidez àquela estrutura celular. E é isso aí, pessoal. Finalizamos agora e já, daqui a pouco eu volto aí, né, com mais aula para vocês e com a nossa revisão geral. Até mais! Tchau!